Olá pessoal, eu sou o André Luiz e eu estou aqui de volta para a gente falar um pouco mais da Palavra de Deus. Dessa vez eu pretendo fazer uma série falando sobre o livro da Revelação. Você já ouviu falar do livro da Revelação? Claro que sim! O livro da Revelação é o livro de Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo à igreja. Então, antes de eu começar, eu quero pedir tua ajuda. Faz o seguinte, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque assim você vai estar me ajudando a divulgar a Palavra de Deus por toda a terra. Ok? Então, sem demorar muito, vamos iniciar. Eu quero começar falando do personagem principal do livro de Apocalipse. Você sabe muito bem que o livro de Apocalipse tem vários personagens. Posso citar alguns aqui. A besta, o anticristo. A segunda besta, o falso profeta. As duas testemunhas. Tem os 144 mil judeus. Tem uma mulher vestida do sol, que ela tem uma coroa de estrelas na cabeça. Você tem o dragão. Então você tem muitos personagens que nós vamos falar sobre eles no decorrer dessa série. Mas hoje eu quero falar do personagem principal. Quem é o personagem principal do livro de Apocalipse? Como em toda a Bíblia, o personagem principal do livro de Apocalipse é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ver o quanto que o livro de Apocalipse fala de Jesus Cristo. Se você seguir a leitura, a partir do capítulo 1, você vai ver que Jesus Cristo é mencionado o tempo todo. Já no capítulo 1, no versículo 5, você vai ver o texto se referir a Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Ainda no capítulo 1, no versículo 8, você vai ver o texto falando sobre o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, falando do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 13, vai falar do Filho do Homem, se referindo a Jesus. No versículo 18, aquele que vive, esteve morto e vive para todo sempre. Glória a Deus, Jesus vive. No capítulo 2, versículo 18, vai chamar Jesus de Filho de Deus. Ele é o unigênito de Deus. No capítulo 3, no versículo 14, vai chamar Jesus de o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E aqui você tem que entender que não está dizendo que Jesus foi a primeira criação de Deus. Não, de forma nenhuma, isso é heresia. Está dizendo que Jesus é o princípio da criação de Deus, ou seja, toda a criação foi criada em Cristo. Ele é o princípio de toda a criação, ok? Capítulo 5, versículo 5, diz que Jesus é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, se referindo à descendência, que Jesus Cristo é descendente de Davi. Isso para que se cumprisse a profecia quando da sua primeira vinda. Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Capítulo 13, versículo 8, olha que texto interessante, diz: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Olha só, Jesus Cristo, ele foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, Deus, na sua onisciência, ele já decidiu entregar o seu filho antes mesmo da criação. Porque ele sabia o que ia acontecer com o homem, mas ele já tinha no seu coração a nossa redenção e a nossa salvação. Por isso o texto diz que Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Capítulo 15, versículo 3, chama Jesus de Rei das Nações. Capítulo 17, versículo 14, chama Jesus de Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. E no capítulo 19, você vai ver várias menções ao nosso Senhor Jesus Cristo na sua gloriosa vinda. Já no versículo 11, chama Jesus de fiel e verdadeiro, aquele que julga e peleja com justiça. No versículo 13, chama Jesus de a palavra de Deus, o verbo de Deus. No versículo 16, chama Jesus de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Já no capítulo 20, versículo 4, o texto está falando daqueles que vão reinar com Jesus nessa terra por 1000 anos. O texto se refere a Jesus como o Cristo, o Rei ungido. E por fim, no capítulo 22, o último capítulo do livro de Apocalipse, o último capítulo da Bíblia, o próprio Jesus, ele fala e ele se apresenta como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. E eu vou ler esse texto para vocês, para a gente encerrar o nosso vídeo. Ele diz aqui, a partir do versículo 12: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Aí Jesus, mais uma vez, se apresenta. Eu, Jesus, enviei o meu anjo
para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Amém? Então, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, a testemunha fiel e verdadeira, a palavra de Deus, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, a resplandecente estrela da manhã, aquele que é, que era e que há de vir, o primeiro e o derradeiro. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Esse é o personagem principal desse livro maravilhoso, o livro de Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo à igreja. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. Graça e paz.